Último dia de campanha, vamos fazer uma análise do que se tem passado, agora com a ajuda do Ricardo Jorge Pinto, que está em direto da redação da RTP no Porto. Ricardo, bom dia. Qual é o balanço que fazes da campanha para estas autárquicas? Foi uma campanha muito renhida em algumas câmaras, para algumas câmaras. Foi, sobretudo, uma campanha muito mobilizadora de movimentos independentes que acabam por fazer uma diferença significativa em algumas competições autárquicas. Depois, foi também uma campanha muito contaminada por questões nacionais, o que, de alguma maneira, acabou por beneficiar o Partido Socialista, que tem aqui uma conjuntura política que lhe é favorável, até por causa dos índices económicos que fizeram com que a presença de António Costa em vários comícios fosse uma ajuda valiosa para os candidatos socialistas. Vamos ver de que forma é que isso se repercute agora nos votos, nomeadamente nas câmaras maiores, onde essa questão nacional acaba por ser mais infiltradora nos resultados locais. Depois há a questão PSD. A questão da liderança do PSD já estava colocada bem antes desta campanha autárquica. A verdade é que algumas sondagens agora demonstram que o PSD eventualmente poderá ter um resultado bem pior do que aquele que teve há 4 anos. E isso vem apenas dar argumentos para que os críticos de Pedro Passos Coelho se posicionem agora exatamente para essa sucessão ou tentativa de sucessão na liderança. Depois há a questão à esquerda, e aí falta saber de que maneira é que o Partido Comunista, que tem uma implantação autárquica muito forte, conseguirá resistir e de que maneira é que o Bloco de Esquerda poderá tirar proveito daquilo que é o chamado efeito geringonça na simpatia junto de um eleitorado que aparentemente está ao lado do Primeiro-Ministro. Ricardo, falavas aí nas questões nacionais, na conjuntura do país, nomeadamente a conjuntura económica. Poderá ter impacto neste resultado depois das autárquicas, apesar de haver uma característica específica que tem a ver com os candidatos? Essas questões nacionais poderão ter um peso decisivo e, por outro lado, em sentido contrário, as manifestações das últimas semanas também podem pesar? Exatamente, ambos os fatores podem ser aqui relevantes, sobretudo nas câmaras de maior dimensão. Nas câmaras de menor dimensão, a figura do candidato a Presidente da Câmara é muito relevante e aí os números nacionais ou aquilo que é a tendência de voto em termos nacionais é bastante menos relevante. No caso das grandes autarquias, Porto, Lisboa, Coimbra, Braga, etc., eu penso que aí sim o efeito da tendência nacional pode impregnar-se no resultado local. Mas, como tu disseste muito bem, há aqui variáveis que são um pouco imprevisíveis. Se é verdade que, por um lado, há essa conjuntura política favorável para António Costa por causa dos números da economia, também é verdade que começa a haver alguma contestação na rua, nomeadamente fomentada pelos partidos mais à esquerda, que percebem que estão em eleições e que, portanto, não podem neste momento fazer vida fácil, mesmo ao governo que estão a apoiar no Parlamento. Ricardo, já falaste aí na importância das duas câmaras, mais relevantes do país, Lisboa e Porto. Em Lisboa, Fernando Medina será, se tiver maioria absoluta, naturalmente um resultado positivo para o Partido Socialista. No caso do PSD, o que é que poderá ser um resultado negativo que comprometa, por exemplo, o futuro de Passos Coelho na liderança? Como eu disse há pouco, o futuro da liderança do PSD já tinha começado bem antes destas eleições. Agora, se Teresa Leal Coelho ficar atrás da Assunção Cristas, como algumas sondagens estão a indicar, isso será bem mais difícil para explicar na noite eleitoral a Pedro Passos Coelho e poderá ter um efeito maior naquilo que é o argumentário dos críticos do atual líder social-democrata. Relativamente ao Partido Socialista, uma vitória folgada de Medina certamente que será uma boa linha no discurso de noite eleitoral para António Costa, mas se eventualmente, como também algumas sondagens indicam, ele tiver um resultado não tão bom como teve o Partido Socialista há 4 anos, isso eventualmente pode criar uma sombra sobre aquilo que é esse aproveitamento político na noite eleitoral. Obrigada, Ricardo Jorge Pinto. Então, aqui a análise do comentador da RTP a esta campanha eleitoral para as autárquicas.